dia, turminha. Ah, que belezura. É com muita alegria no nosso coração que nós nos encontramos aqui hoje, para que juntos nós possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Gostaríamos, com certeza, que vocês recebessem o nosso abraço fraternal, o nosso carinho, que parte do nosso coração muito agradecido por esta oportunidade de nos reunirmos numa manhã de domingo para refletirmos sobre a mensagem do nosso mestre querido. E, com certeza, interiorizarmos esta mensagem e levarmos para o nosso dia a dia, para que nós tenhamos uma vida melhor, mais harmoniosa e mais feliz. Jesus nos convida, dizendo-nos que possamos ir a Ele, todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados. Assevera-nos o Mestre amorosamente, que é brando e pacífico de coração. E nos diz também que seu jugo é leve e o fardo é suave, quando nós optamos por segui-lo. E nós entendemos que nesta encarnação nós estamos aqui porque nós optamos por seguir Jesus. Mas não basta que nós apenas falemos. É fundamental que nós tenhamos atitude. É fundamental que nós tenhamos postura para seguir Jesus no nosso movimento diário. Uma tarefa que nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Não é fácil esta tarefa, não porque Jesus nos traga dificuldades. Ao contrário, Jesus veio nos ensinar a amar. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós resistimos a esse momento belíssimo, a esse movimento íntimo, grandioso. As dificuldades maiores estão conosco mesmo. Vencermos as nossas imperfeições. Vencermos as dificuldades que nós trazemos no nosso campo interior. Muitas vezes, turminha, mergulhados no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na arrogância, nós não conseguimos seguir as orientações de Jesus. E a nossa proposta, a proposta da doutrina espírita, é para que nós nos elevemos, é para que nós nos iluminemos, para que nós consigamos acessar outros níveis de evolução. Porque a doutrina espírita, ela tem a função esclarecedora e educadora. A doutrina espírita nos traz orientações para que nós possamos acessar a verdadeira felicidade. Não a felicidade como nós entendemos no campo material, mas a felicidade de espíritos eternos, que todos nós somos. E hoje nós acessamos o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, compreendemos as nossas responsabilidades no movimento da vida, e vamos fazendo o nosso trabalho íntimo de transformação. Nós não podemos ficar indiferentes a isso, por favor. Nós temos um propósito essencial quando nós reencarnamos. Nos tornarmos pessoas melhores. Não podemos nos esquecer isso. Ainda que o mundo material nos absorva com as suas belezuras, com os seus brilhos, com as suas luzes, atrativos de todas as maneiras, nós precisamos ter a consciência, o discernimento, que todo esse movimento material que nós acessamos é instrumentação para que nós tenhamos uma vida confortável. Não tem nada contra isso, por favor. Mas tudo isso é instrumento para que nós possamos trabalhar a nossa herança interior. Do nosso passado, nós trazemos automatismos e hábitos que estão arquivados no nosso subconsciente. E hoje, quando nós estamos aqui no presente, nós somos levados pelo esforço, pelo empenho, pela vontade de nos tornarmos pessoas melhores,
para que nós possamos garantir o nosso futuro. Futuro de ideal e meta que nós traçamos agora, que está no superconsciente. Podemos hoje avaliar como será o nosso futuro, como será a nossa próxima encarnação, a partir da nossa conduta atual. Podemos avaliar isso, porque quando nós dissemos que a doutrina espírita é consoladora e esclarecedora, nós não podemos nos esquecer que a doutrina espírita nos convida a assumir responsabilidades sobre nós mesmos. Como é que nós estamos caminhando? Como é que nós estamos nos movimentando no sítio onde nós nos instalamos na atualidade? E dentro desta reflexão, nós vamos voltar os nossos pensamentos para essa proposta de hoje, o medo, o freio do processo evolutivo. Narcisa, no livro Nosso Lar, ela nos traz umas orientações muito preciosas. Quando ela conversa com André Luiz, ela diz assim: talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Então, nós podemos dizer para vocês que nós vamos avaliar o medo de 3 formas. Primeiro, o medo como sobrevivência, como processo de conservação, que vem para limitar os nossos impulsos, muitas vezes não positivos, na maioria das vezes negativos. Mas o medo nesse processo, ele é natural. Nós podemos falar do medo patológico, e nós podemos falar do medo, acomodação, preguiça. E nós vamos refletir hoje, com a ajuda de Emmanuel, sobre esse aspecto do medo, a acomodação e preguiça. Quando nós vamos buscar Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, que ele pergunta aos espíritos superiores: o que é que o homem deve fazer para se melhorar e resistir à atração do mal? E os espíritos superiores respondem a Kardec: um filósofo da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Este filósofo, nós sabemos que é Sócrates, quando ele entrava num templo em Delfos, e ele encontra esta máxima escrita na porta do templo: conhece a ti mesmo. E Santo Agostinho, respondendo esta resposta do Livro dos Espíritos, nos orienta que nós façamos como ele fazia quando estava aqui. No final do dia, encontrava com ele mesmo e fazia uma reflexão sobre a sua conduta. E nós aqui neste momento vamos ter a oportunidade de fazer uma reflexão como está a nossa conduta no nosso dia a dia, diante desta proposta de evoluir. Porque quando nós falamos de responsabilidade, nós não estamos dizendo da nossa responsabilidade com a família, com a sociedade, com os nossos queridos. Não, nós estamos dizendo da responsabilidade conosco. Porque a partir do instante que nós acessamos o conhecimento, nós assumimos mais responsabilidade. Não podemos, ainda que nós, em algum momento, digamos assim, ignorar estas orientações espirituais. Porque nós não podemos voltar à pátria espiritual da mesma forma quando nós chegamos aqui. Não podemos mais, por favor. O momento é grandioso e o momento é muito especial para que nós promovamos esse encontro conosco e nos elevemos.
Porque ainda que nós soframos na encarnação, nós não estamos aqui essencialmente para sofrer. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. E nos dizem os nossos benfeitores que nós sofremos muito em virtude do nosso egoísmo, em virtude da nossa vaidade, em virtude da nossa arrogância. Sofremos muito porque, diante de uma situação que vem para nos testar, nós nos deixamos conduzir por esses sentimentos inferiores e vivemos momentos de profundo constrangimento. Então, quando nós estamos aqui para refletir sobre a nossa conduta, importante se faz que nós voltemos o olhar para nós mesmos. Mas que nós façamos isso na estrutura do amor, aceitando o convite de Jesus, quando Ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E quando nós voltamos o olhar para nós, nós percebemos que nós temos muitas questões para ver e rever. Sem nós sairmos deste contexto do amor, por favor, nós não podemos buscar outra estrutura, porque senão nós vamos cair no vitimismo, na vitimose, dizendo que nós somos criaturas que sofremos muito. Sem dúvida nenhuma, nós passamos por dificuldades, mas nós não somos as pessoas que mais sofrem no mundo. Ou então, por uma visão turva, nós dizemos que a vida do outro é muito mais fácil, é muito melhor do que a nossa. Equívoco nosso, por favor. Vamos nos concentrar no sentimento de amor e vamos desenvolver por nós uma cordialidade, para que nós possamos fazer as reflexões necessárias para o nosso adiantamento moral, carinhosamente. Nós não somos espíritos inferiores, nós estamos inferiores, nós estamos nos primeiros degraus da escada evolutiva. Reconheçamos isso. Nós temos aí séculos, milênios de oportunidade de nos tornarmos melhores, mas o momento agora é intransferível. Nós estamos vivendo um momento grave, não pelas questões externas, mas pela oportunidade que nós temos de encontrar conosco, perceber as nossas necessidades, avaliar estas necessidades e promover o nosso adiantamento. Vamos buscar Emmanuel numa mensagem muito especial que vem nos ajudar nesta reflexão. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é que o homem deve fazer para se melhorar, Kardec não está sugerindo que nós alcancemos a perfeição nesta encarnação. Não, ele está pedindo aos espíritos superiores uma orientação para que nós possamos trabalhar a nossa melhoria interior nesse momento. E resistir à atração do mal não é o mal exterior. Não nos equivoquemos, por favor. O mal que ainda reside no nosso campo íntimo e que nós acalentamos pelas conveniências que nós abraçamos na nossa existência material. E o Espiritismo vem nos ajudar, pelo esclarecimento que nos traz, a abrir esta cortina para que nós possamos nos ver com possibilidades fantásticas, porque nós recebemos os talentos do Pai Celestial de acordo com a nossa condição evolutiva. E os talentos nós recebemos para que nós pudéssemos trabalhá-los, multiplicá-los, oferecermos aos outros irmãos. Todos nós temos talentos, todos nós temos possibilidades. Todos nós temos um programa de ascensão. Ainda que nós não nos demos conta disso, todos nós estamos incluídos num contexto de iluminação. E Emmanuel vem nos falar sobre isso.
tendo medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Isso está em Mateus, no capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Continua Emmanuel. Quanto aconteceu ao servo invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como o desejariam. Dissemos há pouco que, pela nossa visão turva, nós ainda acreditamos que a vida do outro é mais fácil. Esquecidos dos nossos compromissos, voltamos o nosso olhar para a vida alheia, esquecidos das nossas responsabilidades. Em Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, Jesus diz: atentai, orai e vigiai. Atentai. Uma oportunidade de nós ficarmos atentos a nós mesmos. Não é debruçar na varanda para tomar conta da vida do outro. Nós fazemos isso quase o tempo todo. Damos notícia da vida do vizinho. O vizinho deve estar bem, trocou de carro. Olha, saiu de férias, sumiu. Ih, já tem uma semana que eu não vejo o carro na garagem. Por onde será que eles andam? Somos nós. Uma belezura. Damos conta da vida dos outros, esquecidos das nossas responsabilidades. Atentai, volvei o olhar para nós mesmos, para que nós possamos nos perceber cordialmente, carinhosamente, amorosamente. Um amigo da espiritualidade nos diz que nós trocássemos a palavra culpa por responsabilidade. Por que será? Porque muitas vezes nós já dizemos para os outros: eu sei que eu errei, eu estou no meu movimento, então, por favor, não me cobre mais. Precisamos refletir sobre isso, porque nesta postura nós nos acomodamos. Como se nós disséssemos: já reconheço as minhas dificuldades, por favor, não me cobre, já estou me penitenciando. Mas como já estou me cobrando, eu também não preciso me transformar. Acomodação. Inércia moral. Preguiça espiritual. Recebemos o talento e o enterramos. Não queremos sair desse campo psíquico de acomodação onde nós nos instalamos e ficamos ali muito confortáveis. Não queremos trabalhar para ampliar, para estender as nossas possibilidades e acessarmos outros níveis. E Emmanuel continua. E recolhem-se à ociosidade, alegando o medo de ação. Medo de trabalhar pela sua transformação, de encontrar consigo. Mas Jesus nos orienta nos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é indiscutível. E amar ao próximo como a si mesmo. E muitas vezes nós nos confundimos quando nós refletimos sobre esse mandamento, acreditando que amando a nós mesmos, nós estamos sendo egoístas. Não, por favor. Amar a nós mesmos é nos perceber o momento que nós estamos, a nossa postura íntima, reconhecendo as nossas necessidades de transformação, sem vitimar-se. Sem achar que nós somos
a pessoa que mais sofre ou a pessoa que tem mais defeitos. Não somos, não. Nós todos estamos matriculados na escola da vida. Nós todos estamos tendo oportunidade de rever os nossos comportamentos. Quando nós estávamos assentados aqui, passou ali aquela belezura do Chico. Nós não podemos voltar lá atrás e fazer tudo de novo. Mas, a partir de agora, nós podemos fazer diferente. Mas é fundamental que nós queiramos, por favor. E para que nós queiramos, é preciso que nós reconheçamos aonde é que eu devo começar. E a partir daí, vamos movimentar a coragem. A coragem, porque sair desse campo onde nós nos instalamos não é fácil. Por favor, nós não achamos que é fácil. Estamos ali instalados na ociosidade, na preguiça moral, no amornamento, repetindo os mesmos comportamentos que nós trouxemos do passado. Comportamentos, na maioria das vezes, viciosos. E é muito comum na casa espírita, nós ouvimos as pessoas dizerem: eu gostaria de saber o que eu fui no passado. Não queiramos, por favor. Porque, na verdade, pela nossa caminhada hoje, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, nós não fomos uma belezura grande, uma belezura mais ou menos. Então, não queiramos, não. Ao contrário, vamos voltar o nosso olhar para o nosso momento presente. E, corajosamente, abracemos as oportunidades que a vida nos traz para que nós nos tornemos melhores. Abracemos. Não resistamos a este abraço, porque quando nós falamos em abraçar, nós estamos falando de amor. Não relutemos em amar. Nós somos filhos do amor. Nós somos filhos de Deus. Se nós temos trilhões de células no nosso corpo físico, todas estas células estão impregnadas de amor. E o que é que nós estamos fazendo com esse amor? Por favor. Não estamos nos cuidando. E nos cuidar e nos amar é seguir as orientações de Jesus. Ainda que nós nos preocupemos muito com as nossas belezuras externas, nós nos preocupamos com o cabelinho, nós nos preocupamos com a roupinha da moda. Veja se eu estou arrumadinha. Nos preocupamos muito, porque nós ainda nos preocupamos com o que o outro vai pensar. Mas espera aí, nos diz Paulo nos Hebreus que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E os nossos amigos espirituais, nós não nos preocupamos com eles, porque eles nem veem a roupinha que nós estamos usando. Eles nos captam pelas nossas vibrações. Se nós temos um perfuminho ou não, eles sabem onde é que nós estamos caminhando, as trilhas que nós estamos fazendo. Encantados com o mundo, nós esquecemos que nós estamos ligados a eles pelos compromissos do coração. E muitas vezes eles choram quando nós nos afastamos dos compromissos assumidos no plano espiritual. E André Luiz vem nos dizer que quando nós chegamos aqui, é como se nós vestíssemos um escafandro e permanecêssemos totalmente distantes dos nossos compromissos assumidos no plano espiritual. Porque a matéria nos traz esse fascínio, ele exerce um fascínio sobre nós. E nós ainda acreditamos que uma varinha mágica vai cair do céu e vai resolver as nossas questões sem que nós precisemos nos esforçar. Porque quando nós dissemos que nós precisamos ter coragem, nós lembramos que nós precisamos nos esforçar, nós lembramos que nós precisamos nos empenhar, nós lembramos que nós precisamos ter boa vontade. E quando nós falamos de boa vontade, nós falamos de espírito de serviço, nós falamos de humildade, nós falamos de determinação. Espírito de serviço.
E voltamos novamente para a acomodação, para a preguiça. E esta acomodação e esta preguiça vai criando uma estrutura íntima que nós temos receio. Nós temos receio de abraçar uma tarefa na casa espírita, nós temos receio de dirigir um trabalho na casa espírita, nós temos receio de assumir compromissos. Porque nós temos receio de nos expor. Reflexo da vaidade, reflexo do orgulho que nós ainda trazemos no nosso campo íntimo. E continua Emmanuel, medo de servir, medo de fazer amigos e esses amigos solicitarem ajuda. Mas nós não queremos muito sair do nosso cantinho. Quando nos liga, faltam 5 minutos para começar a novela. E nós olhamos assim no celular. E logo hoje, que o capítulo da novela ia ser tão bom. Jesus, toma conta. Depois eu ligo para ela. Não posso perder a novela. Somos nós. Ou então, quando liga no telefone fixo, nós dizemos, fala que eu não estou. Aí o filho diz assim, a mamãe mandou falar que não está. Ficamos bravos com ele. Espírito de serviço. Nós temos uma postura apenas exterior. E nós não imaginamos o quanto os amigos da espiritualidade lutaram para fazer com que aquela criatura ligasse para nós naquela hora. Para que nós pudéssemos consolá-la. Para que nós pudéssemos incentivá-la. Para que nós pudéssemos levantar o seu moral. Mas nós não pensamos nisso, porque nós estamos acomodados a uma postura que nós criamos para nós, de conforto, longe de ser o conforto moral. Mas depois nós fazemos discursos, dizendo palavras lindas, sofismando. Fazemos isso muito bem, a todo instante nós sofismamos, justificando-nos as nossas posturas, os nossos comportamentos. Continua Emmanuel dizendo, medo de desapontar. Porque, na maioria do tempo, nós nos comparamos com as outras pessoas. Não, por favor. Nós não temos que ser melhor que o outro. Não nos equivoquemos. A proposta é que nós sejamos melhores do que nós mesmos. Por favor. Que nós sejamos hoje, agora, nesse instante, melhores do que nós fomos ontem. E que na hora do almoço, nós sejamos melhores do que nós fomos pela manhã. É uma construção que se faz tijolinho a tijolinho, vibração a vibração, sentimento, sentimento, pensamento, pensamento. Porque, como nós ainda alimentamos muito o orgulho, nós estabelecemos um companheiro como nossa referência. Não sabemos das suas lutas íntimas, não sabemos das suas dificuldades. Com aquele olhar obliterado pela facilidade, nós achamos que a vida só sorri para ele. Então, nós queremos ser como fulano. Não, por favor. Quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos superiores respondem-no com uma exatidão inquestionável. Jesus. Jesus ocupa a escala do espírito puro, livre de errar. Nos diz o estudo que ele levou 1000 anos, reduzindo a sua luminosidade para estar aqui conosco por amor, atendendo ao pedido do Pai Celestial. 1000 anos. Desculpe-nos, a gente também não sabe o que é isso. 1000 anos. É muito tempo. Não sabemos o que é isso. Não conseguimos dimensionar isso, porque nós buscamos o esclarecimento pela inteligência. Não, nós temos que trabalhar a compreensão pelo coração.
É importante que nós busquemos o conhecimento, isso é fundamental. Até porque o Espírito de verdade nos diz isso. 2 mandamentos para os espíritas. Amai-vos, amai-vos. Forma de conduta, de comportamento. Amai-vos. Conduta, comportamento. Porque Jesus veio nos ensinar a amar. Porque o conhecimento das leis divinas nós já tínhamos recebido através do Velho Testamento. Mas não foi suficiente para que nós mudássemos a nossa conduta. Então Jesus veio nos ensinar a amar, a confraternizar, a sermos solidários, a sermos amigos, a servir. E ele nos diz isso. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E se nós pudéssemos, nós comprávamos um tapetinho vermelho, enrolávamos ele, botava debaixo do braço, e onde fôssemos, abria o tapetinho vermelho para a gente passar. Queremos ser servidos. Queremos que os outros nos sirvam. Queremos que a espiritualidade nos sirva. Queremos que Jesus nos sirva. Sim. Nós vamos à casa espírita com uma relação de tarefas. Passamos para os espíritos. Amigos, por favor, resolvam estas minhas questões. Vamos na casa espírita 1 semana, 1 mês, 2 meses. Não resolveu nada. Os espíritos aqui são muito fracos. Vou passar para outra. Ver se tem lá uns espíritos mais fortes para resolver as minhas questões. Passamos décadas frequentando o espiritismo, acreditando que os espíritos têm a obrigação de nos servir. Dificilmente nós nos candidatamos a fazer parte da equipe de serviço. Dissemos que quando nós pensamos em boa vontade, nós pensamos em espírito de servir. Justificando uma agenda cheia de compromissos, naturalmente temos hoje muitos compromissos. Nós não temos tempo para o outro. Nós não temos tempo para o amor. Nós não temos tempo para esse movimento íntimo de renovação. Porque nós somos muito ocupados. Nós estamos mergulhados nos valores do mundo. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é felicidade, e eles dizem a posse do necessário e a consciência tranquila pelo dever cumprido. Que belezura! A consciência tranquila pelo dever cumprido. E é nesta hora que nós voltamos o olhar para nós com cordialidade, por favor. E percebamos, estamos cumprindo o nosso dever? Ou nós estamos tentando ainda colocar na porta do vizinho, dos amigos, da família, responsabilidades que são da nossa competência? Não podemos mais. A doutrina espírita nos esclarece de uma forma muito linda e muito vigorosa que nós estamos diante de um programa, todos nós, porque todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando nós falamos que poucos são os escolhidos, nós ficamos imaginando uma fila, onde tem um dedinho que diz sim, não, sim, não. E nós já vamos levantar a bandeira de discutir por que nós não. E se nós pudéssemos ouvir os amigos da espiritualidade, eles diriam para nós, como dizem, o tempo é da regeneração, mas não a regeneração exterior. Regeneração dos valores íntimos. Precisamos nos regenerar para que nós acessemos o tempo da regeneração, que está chegando de acordo com o programa dos diretores do Cosmo. O tempo da regeneração está chegando. Estejamos ou não regenerados, a regeneração abraçará o nosso querido planeta Terra. E o ideal é que nós estejamos em condições de permanecer no tempo da regeneração. Porque nós estamos aqui reunidos nesta manhã para capacitar
capacitarmos, para nos habilitarmos ao trabalho no bem que tem nascedouro no nosso coração. Como está o nosso coração? O cardiologista não acessa este coração que nós estamos dizendo. Nós mesmos é que devemos acessá-lo e verificar com carinho a quanto anda esse movimento. A verdade, a fidelidade, a lealdade aos ensinamentos de Jesus. Numa prática diária, consciente de que cada movimento nosso está sendo registrado no plano espiritual. E se nós podemos optar, porque podemos optar, nós temos livre arbítrio, nós podemos escolher. Os amigos da espiritualidade não interferem nas nossas escolhas. Optemos por caminhar com Jesus, por que não? Se nós temos hoje esta consciência de trabalho íntimo e de serviço no bem que começa no nosso coração. Continua Emmanuel orientando-nos. Medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria. Tem pessoas que acreditam que elas estão predestinadas ao sofrimento. Não existe isso, por favor. Não existe isso. Nós fomos criados para sermos felizes. E apesar das questões nossas do dia a dia, nós podemos usufruir de muitos momentos de felicidade. É a consciência tranquila pelo dever cumprido. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Sensitivas humanas são aquelas pessoas que trazem uma sensibilidade à flor da pele. Qualquer coisa, elas se sentem magoadas, melindradas. Ah, fulano me disse uma coisa, estou muito magoada. E acalenta essa mágoa, intoxicando-se. E a sociedade aplaude. E ela arrasta esse sentimento como se fosse uma bandeira de iluminação. Não, por favor. Isso são os excessos que nós conduzimos conosco, que nós carregamos conosco e que provavelmente nós trouxemos de outras existências. E achamos que é uma belezura. Teve um dia, teve uma vez, e descreve até a roupa que a pessoa estava usando. Estou magoadíssimo. E os que estão próximos aplaudem-na. Não, por favor. Nós estamos dentro de uma proposta de mudança. Dissemos no princípio que nós precisamos ter coragem. Não é de ser melhor do que o outro. É de sermos melhores do que nós mesmos. Porque quando nós ouvimos uma fala desagradável, que nós tenhamos condição de diluí-la com os nossos bons sentimentos que todos nós trazemos no nosso coração. E continua Emmanuel. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E nós sabemos que não existe morte. Nós estamos aqui numa passagem, como se nós estivéssemos numa estação. Vamos voltar à pátria espiritual. Todos nós vamos voltar à pátria espiritual. Não sabemos quando, mas todos nós vamos voltar. E se nós fôssemos convidados a voltar à pátria espiritual hoje? Não, Alda, nem penso nisso. Nós não precisamos pensar nisso, mas nós precisamos agir, ter atitude, como se isso fosse acontecer bem próximo. Nós não precisamos pensar na morte. Nós sabemos que ela existe quando cessa a questão material, física, mas a vida continua.
Como é que nós estamos nos comportando? Ou nós achamos que nós não vamos desencarnar nunca? Não é bem assim. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões de inutilidade e de preguiça. Campeões de inutilidade e de preguiça. Nós não queremos participar desta Olimpíada. A nossa Olimpíada é outra. Que nós consigamos estabelecer verdadeiramente as conquistas morais, que nós consigamos ser mais fraternos, que nós consigamos ser mais amigos, que nós consigamos ser mais compreensivos, mais indulgentes. Esta é a proposta de Jesus para todos nós. Mas nós vestimos a capa do medo, receosos, muitas vezes, de nos expor. E o que o outro vai pensar? O que o outro vai dizer? E agora o que vai colocar na internet? Não queremos nos expor. Não queremos nos comprometer com Jesus. Porque nós criamos uma imagem para nós e nós vamos sustentá-la, custe o que custar. E sofremos. Nos habituamos com o sofrimento. Desnecessário. Porque muito do que nós sofremos, nós não teríamos que sofrer. E tanto é assim que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, nos bem-aventurados os aflitos, as causas atuais das aflições. Muitas aflições que nós vivemos e que nós não precisaríamos vivê-las. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. E termina, Emmanuel, por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, pela necessidade, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu de justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Em João, no capítulo 13, no versículo 17, Jesus diz assim: se já sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Felizes seremos se cumprirmos as orientações que nós recebemos dos bons espíritos. Porque a doutrina espírita nos oferece rotas infindáveis para que nós possamos promover a nossa transformação interior. E como é que nós estamos? Como é que nós estamos nos conduzindo? Por favor. Muito bem, turminha. Nós passamos aqui uma mensagem de Emmanuel, que ele caracteriza o servo que enterrou o talento. Vocês lembram como Emmanuel caracterizou o servo? Vocês não estão dormindo não, né, gente? Por favor! Vocês lembram como ele qualificou o servo? A minha carinha de alegria. Ah, não é possível. De preguiça. Mas ele usou termos mais efetivos para atribuir ao servo. Primeiro, negligente. Segundo, invigilante. Nós não somos isso, não, é só o servo. Mas é bom da gente pensar. Negligente, invigilante.
Campeão da inutilidade e da preguiça. Negligente, invigilante. Campeão da inutilidade e da preguiça. A nossa reflexão. Se nós queremos ser uma belezura, o ideal seria que nós não recebêssemos estas qualificações de Emmanuel, que nós mobilizemos todas as nossas energias para que nós possamos cumprir, conforme combinamos, o nosso programa de ascensão. Porque nos diz Emmanuel com muita severidade, o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Que nós tenhamos esse discernimento e que nesse processo nós possamos, na estrutura da fé, fazermos o nosso trabalho de renovação. Às vezes nós gostaríamos que a fé fosse adquirida sem que também precisássemos fazer esforço. Mas nós vamos adquirindo a fé a partir do momento que nós acessamos a compreensão, porque, na maioria das vezes, acessar o conhecimento é muito fácil. Uma capacidade intelectual acessa o conhecimento, mas se nós não desenvolvermos a compreensão pelo movimento da vida, se nós não desenvolvermos no nosso coração a resignação, nós não vamos conseguir estruturar a fé. A certeza do amparo divino. Porque Jesus vem nos dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não do mundo exterior, não, por favor. Do mundo interior, que nós criamos para nós mesmos. E nele nós nos algemamos. Por isso, torna-se fundamental que nós tenhamos uma fé inabalável. Porque quando nós temos fé nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, é fácil. Estão todos bem, saudáveis. Mas quando nós somos visitados por uma situação que nos pede um testemunho, uma postura vigorosa de que estamos com Jesus, nós quedamos nas queixas e nas lamentações. Nós dizemos muquerelas, murmúrios, queixas, lamentações, reclamações, fazemos um pacote completo. E passamos toda a ocasião perguntando a Deus, perguntando a Jesus, com toda a nossa ousadia, fruto do nosso orgulho. Por que eu, Senhor? Não, por favor. Não perguntemos não, porque às vezes eles respondem. E não vai ficar nem bem. Senhor, o que eu devo aprender com isso? Por favor, Jesus. Qual é a lição que eu devo aprender nesse momento, quando estou sendo envolvida nesta experiência? Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: Alda, isso não me pertence. A mim também não. São mecanismos, desculpe-nos, de escapismos. Pertence sim. Emmanuel disse que nós não podemos colocar nada na porta do outro. Pertence sim. Alda, isso não me pertence. Pertence. Desculpe, nos pertence. Fruto de um comportamento inadequado. E hoje os nossos benfeitores nos dão a oportunidade de nós termos uma postura renovada. Porque nós já acessamos a doutrina espírita, nós já acessamos o conhecimento. Nós não estamos aqui nesta manhã porque nós não temos nada que fazer de manhã, ou porque nós temos o hábito, um bom hábito, por sinal. Mas nós estamos aqui porque nós viemos encontrar Jesus. Alimentar a alma, fortalecer o nosso coração.
para que nós voltemos para as nossas atividades e possamos dar conta delas. Perguntando a um amigo: meu querido, como você está? E ele nos disse, todo tristinho: estou como Deus quer. E nós olhamos para ele bem contente e dizemos: já conseguiu? Não, Alda, eu estou no sofrimento. Não, Deus não quer que nós soframos, não. Quando nós conseguirmos estar como Deus quer, nós estamos no auge da belezura. Porque Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que nós tenhamos saúde integral. Mas muitas vezes nós não queremos. Na maioria das vezes nós não queremos. Porque falta-nos coragem para optar. Falta-nos coragem para assumirmos verdadeiramente esta postura de renovação. Acomodados, nós vamos deixando a vida nos levar. E onde a vida nos levar, nós vamos. Não, por favor. Não é assim. Nós temos uma programação belíssima. Espíritos elevados se reuniram no plano espiritual para nos ajudar a burilar as arestas da nossa personalidade. Forças e forças e forças foram somadas para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós consigamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque Jesus já havia nos dito que nós não teríamos ouvidos de ouvir nem olhos de ver. Por incapacidade? Não. Por incompetência? Não. Por ociosidade. Nós trazemos o nosso aparelho auditivo perfeito. Nós trazemos o nosso aparelho visual perfeito. Mas é preciso que nós tiremos as cortinas da nossa visão turva, só vermos o que nos interessa. Só ouvirmos o que nos interessa. O que nos capacita para recebermos o título da sociedade, do mundo. Valores exteriores. E o Pai Celestial nos ensina, através de Jesus, que o reino dos céus não se instala com aparência exterior. Nós vamos instalá-lo no nosso campo íntimo, no nosso coração, com esforço, com empenho, com determinação. E para finalizar, turminha, nós trouxemos uma mensagem da irmã Sheila, que nós recebemos e está no livro O Perfume da Rosa. Não turbeis o vosso coração. Crede em Deus, crede na vida, crede no Mestre Jesus. Assaltado por inúmeras questões de aparência corriqueira, desconcerta o homem em sua sintonia de fé e confiança no Pai. Não permitais, e isso podeis, que situações nebulosas venham nublar o sol da esperança em vosso coração. Constantemente vos apercebeis que necessário se faz dar um depoimento testemunhal de que assentais os vossos projetos rigorosamente nos sublimes ensinamentos de Deus. Mas, reconhecendo as dificuldades, como despertar para a vontade do alto. Não vos deixeis perturbar pelos apelos enganosos, tendenciosos, a vos afastar dos caminhos do Pai. Não turbeis o vosso coração pelas aparências contraditórias, trazidas por um mundo em que os valores estão ainda tão distantes da realidade divina. Abraçai com serenidade e confiança os conflitos que vos cercam, e com a sabedoria do amor, buscai o discernimento na exemplificação do Mestre, e aquietai na vossa intimidade a turbulência natural daquele que verdadeiramente anseia por permanecer no roteiro da luz.
não turbeis o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, turminha, chegamos ao final. Vocês nem perceberam, não é? Por favor, caridade. Muito obrigada. As carinhas boas demais. Bem do povo do Espírito Santo. Oh, mas vocês são uns belezuros. Muito obrigada. Pelos olhinhos brilhando. Muito obrigada. Que Jesus abençoe você sempre e muito. E que tenhamos aí um domingo repleto de luz, de paz, de alegria no coração. Muito, muito obrigada.